bem pertinho. À esquerda do palco. À esquerda do palco, boa. Sentindo o calor e próximo da próxima. Esse encontro, ele tem como objetivo divulgar, ampliar, sobretudo fortalecer o movimento humanista Santa Catarina e as suas ações, para que a gente enfrente o crescimento do ódio, da violência, do preconceito, do nazifascismo e dos ataques ao Estado democrático de direito. É muito importante, sobretudo, que a gente amplie a nossa consciência e também a nossa articulação, para que a gente tenha uma sociedade de fato justa, inclusiva e democrática. E aí, para essa nossa noite, eu gostaria de formar a mesa, convidando primeiro o professor Luiz Fernando Pozas, diretor do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus de Itajaí. Uma salva de palmas. Quero convidar também o vereador de Balneário Camboriú, de toda a região da Anfre, o vereador Eduardo Zanata. Quero convidar a coordenadora do movimento e a ex-ministra Ideli Salvati para compor a mesa. E para mediar essa mesa tão importante, gostaria de convidar o Gerd, presidente do PT de Itajaí. Alô, está funcionando? Tá. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui, prazer tê-los todos aqui. Quero saudar a mesa, a todos os companheiros aqui da mesa, especialmente ao presidente, ao diretor, né, desse importante Instituto Federal de Santa Catarina, campo de Itajaí, Pozas, que gentilmente está cedendo este auditório aqui para realizarmos este ato. Parabenizar e saudar também o nosso vereador, Eduardo Zanata, o único vereador do PT aqui da micro-região, né? Tem feito um trabalho importante na legislação, na sua legislatura lá em Balneário Camboriú, e também atuando em toda a região. E parabenizar e saudar a nossa ex-senadora, sempre senadora, ex-ministra, Ideli Salvati, por estar aqui conosco, ter nos procurado, né, e ter feito esse enfrentamento, né, ser a mentora deste movimento, que foi já iniciado em novembro, né, do ano passado, e que agora está com essa etapa, com várias etapas, né, micro-regionais. Já foram realizadas em Criciúma, Joinville, outros municípios, e agora em Itajaí. Itajaí, por ser cidade polo, e por daqui da região, e por termos feito um enfrentamento, que todos aqui acompanharam, aos fascistas aqui das cidades. Né? Um enfrentamento muito importante, um enfrentamento difícil, judicial e político e midiático, né? Vamos dizer, principalmente aqueles que estiveram durante 70 dias acampados ali atrás do mercado público de Itajaí,
em frente à Marinha de Guerra. O evento que aconteceu pelo país todo, afora, mas aqui em Itajaí foi que tivemos, que vimos, né? E foi, tem dito, um laboratório dos atos terroristas que aconteceram depois. Porque pode parecer pouca coisa o que eles fizeram, mas tudo começou daí, né? Essa movimentação. E tivemos muitas agressões, pessoas foram agredidas, e eu digo que, além das agressões físicas, a maior agressão, e a primeira, foi a agressão à democracia, foi a agressão à nossa Constituição Federal. Ela já foi agredida, já porque eles propunham, né, atos golpistas, propunham golpe de Estado, intervenção federal, né, e coisas assim do gênero. E todo um ideal fascista, né, nazi-fascista, que nós estamos aqui com a ajuda dos companheiros e das companheiras para tentar pensar uma forma de combater, fazer esse combate, no nosso caso, aqui na nossa região. Eu passo, então, a palavra ao Poses para fazer a sua explanação e saudar a todos aqui presentes, uma vez que ele é o anfitrião primeiro aqui da casa. Alô. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa de nós, né? Que aqui é a escola de todos, não sou dono da escola, estou ajudando a gerenciar, isso pertence a todos, não só a quem está hoje no Instituto, seja estudante, seja servidor. Assim que o Gerd me falou da temática, eu falei com ele, cara, eu tenho interesse, porque ano passado aqui na escola apareceu uma situação com alguns estudantes. A Beatriz, jornalista, está aqui, conversou comigo. Apareceu uma situação de símbolos nazistas na escola. Nós começamos a monitorar, nós entramos em contato com a Polícia Federal. Aparentemente não era nada, mas enfim, monitoramos de perto. Ao mesmo tempo, durante a pandemia ainda, esses episódios já estavam começando digamos, as pessoas estavam começando a botar as manguinhas, né? As mãos para fora da manga. Eu lembro que em algumas lives de aulas, né, atividades em que eram não presenciais, foram invadidas por hackers com assuntos fascistas, né? Apologia ao nazismo, ofensas a negros, ofensas a homossexuais, isso em um ambiente educacional. Então, vejo que essa situação, ela, digamos que sempre existiu na sociedade. Nos últimos anos, mais pessoas estão se sentindo empoderadas a falar besteira, e eu acho que a sociedade tem que se reunir e dizer basta, isso nós não aceitamos. E eu acho que isso não é de partido, isso é uma questão de sociedade, o que a gente quer. Então, eu estou aqui como parte da sociedade, nesse momento, diretor, professor, acima de tudo. Não posso concordar com esse tipo de atitude em sala de aula e nem fora de sala de aula. Então, espero que a gente tenha uma noite bastante produtiva hoje, as discussões sejam boas, e que a gente consiga ter uns encaminhamentos aí e fazer esse movimento crescer. Tá certo? Obrigado. Obrigado, eu passo a palavra agora ao nosso vereador Eduardo Zanata. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Zanata, vereador do Partido dos Trabalhadores em Balneário Camboriú, e gostaria de começar, já na sequência da fala do professor Luiz Poses, falar que é um prazer estar aqui numa instituição federal de ensino nesse momento, fazendo um debate sobre ódio e violência política em Santa Catarina. Por que eu digo isso, professora? A partir da sua fala sobre símbolos nazistas dentro de um espaço
de educação, de pensamento crítico. E quando eu falo polo de pensamento crítico, eu falo a qualquer governo, A, B ou C. É isso que um centro de pesquisa, um centro de educação promove. E por quê? O que a gente passou nos últimos anos? Brevemente, a gente passou a completa desestruturação e desmobilização das instituições de ensino superior federais, porque no médio e longo prazo, num projeto autoritário, a ideia é que esses espaços deixem de existir. Porque num projeto autoritário de governo ou de país, o polo de pensamento crítico ele tem que ser aniquilado. A divergência tem que ser aniquilada. Não existe adversário, existe só o inimigo. E, ao mesmo tempo, você planta dentro do movimento estudantil para os próximos anos, para as próximas décadas, células, como foi falado aqui. Não só no IFSC, mas também na Universidade Federal de Santa Catarina. E por isso eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizá-lo, porque as instituições de ensino, a partir do que nós passamos nos últimos anos, viraram centros de resistência, não só de educação. E gostaria de cumprimentar também o GERD, porque o GERD, a partir da eleição do presidente Lula no ano passado, liderou um processo, como ele falou, Itajaí virou o centro nevrálgico da disputa política aqui. Nós tivemos em Balneário Camboriú, GERD. Em Balneário Camboriú, e não é um orgulho falar isso, quem está aqui comigo sabe, nosso pessoal do mandato, o mandato acabou virando um polo de apoio político e jurídico para moradores vítimas de agressões, vítimas de ameaças, de violência. Eu poderia citar inúmeros casos, mas acho que a ideia é a gente dialogar e aí que nasce o movimento Humaniza Santa Catarina. Eu faço parte da coordenação do movimento, nós somos hoje, temos aqui liderados pela ex-senadora, ex-ministra Denise Salvati, que dispensa qualquer apresentação, e que lidera a partir dessas ações que aconteceram não só em Itajaí, em Balneário e Camboriú, e aonde a gente pôde, de alguma forma, apoiar uma jovem que mora no 7º andar de um prédio no centro de Balneário e Camboriú, que ela nos procura, sem nos conhecer, porque não sabia o que fazer. Ela tinha um adesivo do Lula na porta. E esse adesivo foi rasgado. Um dia ela chega, não dá nem para falar o que escreveram na porta dela. Ameaçada dentro do próprio condomínio onde mora. E não teve respaldo nenhum da síndica. Então a gente teve que atuar de forma extrajudicial, colocar a estrutura política à disposição para poder auxiliar minimamente uma jovem que estava se sentindo ameaçada dentro daquele espaço, para fazer a defesa que era necessária naquele momento. E Itajaí aqui, o Guerli, enquanto presidente do partido, ele conseguiu diretamente fazer um enfrentamento com um acampamento que se colocou até 31 de dezembro ali. 70 dias. E um acampamento que promovia diariamente agressões a quem passava. Por intermédio dele, a gente atendeu um artista que, depois de uma apresentação financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, foi agredido em pleno mercado público. A gente teve que, pelo mandato, prestar o apoio jurídico e dar os encaminhamentos a partir do movimento do partido. E quando eu falo partido, outros partidos representados aqui também. A gente tem que citar o trabalho que foi feito pelo PCdoB, o trabalho que foi feito pelo PSOL, e está aqui o Alex, representante do partido no município, e tantas outras frentes. Porque o que eu falo é que a gente faz parte de um campo. E hoje o que está em disputa no país é um campo democrático contra a extrema-direita, que não quer jogar a regra do jogo. E a gente derrotou o representante maior desse projeto político. Mas a gente não derrotou esse sentimento na sociedade ainda. E isso está em disputa. E aí a gente vê vereadoras, parlamentares democraticamente eleitas, tendo seu mandato e a sua integridade física colocado em risco no estado de Santa Catarina. E esse é o objetivo do Humaniza. O objetivo do Humaniza é fazer a defesa política dessas agressões que acontecem no estado. E que agora transcendeu. Porque o Humaniza cresceu a tal ponto
e a Ideli, vou passar a palavra para ela agora, pode falar melhor, aonde já praticamente nacionalizou as pautas do movimento e que o Brasil olha para nós, inclusive com audiências no próprio Ministério dos Direitos Humanos. Então eu fico feliz, uma sexta-feira à noite, ver essa audiência aqui para que a gente possa fazer esse debate e fazer uma saudação especial que esteve com a gente em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, que está sempre encampando várias representações e dá visibilidade, muitas vezes, para quem é invisibilizado na sociedade, a Andréia. E ela e a família foram ameaçadas e foram vítimas desse processo de ódio que a gente tem presenciado na nossa região. Então, eu gostaria de uma saudação especial aqui, André. E é para a gente que... Obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Zanata. Citando aqui, já foi citada a presença do Alex, que é representante do pessoal, muito obrigado. Nós temos representantes aqui do PCdoB, está a Bianca aqui, está a Fernanda, está o Matheus, a Sara justificou a ausência dela. Tem um representante do movimento, que eu sempre esqueço, companheiro da UP, né? Unidade Popular, aqui. A nossa ex-candidata, a deputada estadual, Marisa, presente. Marisa estava citando quem? O professor Bento, nosso historiador, foi candidato a vice-prefeito de Itajaí já. E quero citar aqui a presença do nosso ex-candidato a vereador e atual coordenador, ex-vereador e presidente legislativo e coordenador do SINT, o VEC, João Eduardo VEC. Obrigado a todos pela presença. Já teve gente que veio me dizer que me conheceu na época da Alice. Com a palavra, a ex-ministra Ideli Salvati. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todas, todos e todes. E eu quero começar com algo muito emblemático, porque nós estamos fazendo essa discussão, fortalecimento do Humaniza Santa Catarina em Itajaí, na noite de 31 de março. Vocês lembram disso? 59 anos atrás, estava, inclusive, tem um documentário maravilhoso, quem não assistiu ainda, veja, do dia que, a noite que durou 21 dias, que conta, 21 anos, que conta todo o processo, né, da ditadura militar que se instalou, né, no nosso país. Então, não dá para estar aqui em Itajaí, nesse evento do Humaniza, sem lembrar o que significa uma ditadura militar, as barbaridades, as torturas, os desaparecimentos, entende? As mortes, as barbaridades que foram cometidas, né? E que tem gente que tem saudade, né? Tem gente que elogia, tem gente que quer que isso volte, a volta disso tudo. Então, eu acho que tem essa questão muito emblemática de estarmos fazendo isso no dia de hoje, aqui em Itajaí. E, como já foi colocado, o Humaniza, ele surgiu... Primeiro, porque acho que vocês lembram, na metade do ano passado, em agosto, teve uma grande movimentação de intelectuais, professores, entidades, né, da sociedade civil e tal, que foi aquele manifesto, né, em defesa do 11 de agosto, manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito. E nós fizemos um grande ato em Santa Catarina, inclusive na Universidade Federal, né, no auditório da reitoria, e foi uma mobilização e toda aquela articulação ficou, né, nos nossos famosos grupinhos de zap, né, nos contatos, etc. E tal. Quando deu o segundo turno e começou as barbaridades, né, os acampamentos, as ameaças, as violências, tudo, a gente falou, vamos recuperar aquilo. Entende? Teve um grande apoio, vamos recuperar aquilo. E assim, para vocês terem a ideia, nós tomamos um café em 4 pessoas, o presidente atual da Associação dos Professores da Universidade, o ex, né, o Flex e o Bebeto, o Prudente, que é um advogado conhecido, que inclusive
estava ontem, né, na retomada da comissão de anistia, né, ele faz parte, já fez e voltou a fazer. Nós tomamos um café, nós 4, e estava tudo tão latente e organizado já, que foi numa segunda-feira, na quinta-feira da outra semana, nós estávamos lançando o Humaniza Santa Catarina no plenarinho, simbolicamente, Paulo Stuart Wright, que é um dos desaparecidos políticos, né? Lá na Assembleia, no plenarinho Paulo Stuart Wright. Então, nós lançamos o Humaniza. Quando a gente lançou, a gente estava com uma ideia de fazer bastante atividade cultural, né? Debates, tanto que teve a apresentação na UDESC do documentário Anauê, que conta um pouco, né, da questão nazi-fascista aqui em Santa Catarina. Fizemos depois um outro debate também no auditório da UFSC. Só que aí as coisas começaram, né? Aí era célula nazista para tudo quanto era canto, né, na universidade, em vários lugares, a cassação da Maria Tereza, as ameaças às demais vereadoras e os acampamentos e as barbaridades todas, né? Depois veio a coisa do 8 de janeiro, o nosso governador pagando, né, com o dinheiro dos impostos, advogado para defender a bandidagem lá. Nós entramos com um processo, né, articulado pelo Humaniza. Então, a gente foi, eu vou dizer assim, a gente acabou sendo atropelado pelos atos deles. E tivemos que ir respondendo, né, fazendo ações, fazendo mobilizações. E foi bastante interessante, porque fica muito claro, eu acho que quando a gente tira a fotografia, né, quem está tirando fotografia pode tirar nova, porque tem mais gente aqui no auditório. Quando você pega assim, a diversidade do auditório, você vê o alcance e a necessidade do Humaniza. Porque não é só a questão ideológica, entende? Porque toda essa movimentação nazi-fascista contra o Estado Democrático de Direito, ela tem gênero, ela tem raça, ela tem orientação sexual, ela tem idade, né, juventude. Esses são os focos. Esses são os focos, entende? Assim, muito fortes, aonde toda essa ideologia do ódio, da violência, né, do nazismo, se expressa, né, nos inúmeros casos que já foram relatados aqui, que têm sido relatados nas outras reuniões, e que todos nós temos que, né, ter claro por que eles escolhem, né, eles têm essas preferências, né? Eles sabem por que eles fazem célula nazista em institutos federais ou universidades federais, né? Então, assim, Cosas, quando você cita, né, o caso que vocês perceberam aqui, na reunião que nós fizemos quarta-feira em Criciúma, o o Centro Acadêmico de Licenciatura em Química do Instituto já tem as provas documentadas de célula nazista funcionando dentro do Instituto. Em Joinville, que nós, né, fizemos ali na segunda-feira, nós estamos com uma denúncia, inclusive, né, porque o Instituto Federal Catarinense de São Francisco fez um debate sobre o que é ser mulher na qualidade lá no Instituto, convidou algumas mulheres, entre elas uma mulher trans. E aí isso virou um escândalo, entende? Ofensas e agressões e tudo quanto que é tipo de coisa. Mas é interessante porque quem capitaneia é parlamentar. É a Júlia Zanata, nós estamos, né, pedindo... Isso, vamos chegar lá. A Júlia Zanata, né, que nós estamos com o processo de pedido à cassação. Porque ela toda mimosinha, de florzinha no cabelo, figurino nazista, né? Que é só pegar lá, ver como é que eram as mulheres, as meninas e tal, figurino nazista, arma na mão, camiseta, uma mão com 4 dedos furada a bala, que ela disse que não é do Lula. Não é do Lula. Imagina que é do Lula, né? Entende? Fazendo apologia, né, da violência, da arma, né, de todas as barbaridades. E ela tem vinculação com arma, gente. Ela tem vinculação com os CACs. Ela
em agosto do ano passado, teve uma feira, né, de armas em Joinville, tem a fotografia dela lá, entende? Ela, o Eduardo Bolsonaro, o tal não me lembro agora o nome, não, que é o articulador do Proarmas aqui, em vinculação com a indústria de arma americana, e um cara que é um dos principais processados de financiar e articular o golpe do 8 de janeiro. Tá a foto lá da mimosa de florzinha, entendeu? Então, assim, não é uma postagem só, é uma militância, é uma articulação, é um envolvimento, entende? E, no caso aqui, o GESEC, né, que afrontou a Universidade Federal, e agora foi ele que fez todo o ataque ao diretor do Instituto lá de São Francisco e a mulher trans que participou da roda de conversa. Então, gente, tem todo dia novidade aqui no nosso estado, entende? Toda hora, entende? Eles não vão dar refresco, eles não vão dar sossego, e mais, né? Porque como destampou a tampa da caixa de Pandora. Eu gosto de dizer que é a tampa do esgoto. Entende? Como abriu, né, a tampa do esgoto, eles saíram. E vai ser difícil a gente fazer eles voltarem. Tá? E a gente só vai conseguir fazer voltar com bastante organização. E eu quero aqui, em nome da coordenação, né, que o Zanata faz parte, e outras pessoas, de dizer para vocês assim, ó, o Humaniza não veio para substituir partido político, não veio para substituir movimento sindical, não veio para substituir movimento social, veio única e exclusivamente para estar atento para essas questões e articular ações conjuntas de todos aqueles entidades, movimentos, personalidades, entende? Que queiram enfrentar e a gente poder fazer o trabalho de humanizar novamente a nossa sociedade, o nosso país e, em especial, o nosso Estado. Porque o nosso Estado, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, né, tem no mundo inteiro, tem no Brasil inteiro, mas aqui em Santa Catarina é mais grave. É mais grave por uma questão cultural, é mais grave por aqui o Ministério Público já ter identificado mais de 500 células nazistas funcionando. Aqui, já pela própria cultura, os clubes, né, de caça e tiro foram embriões e, né, alavancaram aí os CACs e toda essa cultura de armas. Então, aqui no nosso estado, a gente precisa estar organizado. Se no restante do país as pessoas acham que podem enfrentar, né, separadamente, aqui nós entendemos que ou a gente junta, ou então a gente não consegue desmontar, né, toda essa cultura do ódio, né, da violência, do preconceito, da discriminação e da simbologia autoritária, né, nazifascista. Então, por isso que vocês estão aqui hoje. Obrigado, Salvati, por suas palavras. O que nós estamos imaginando fazer a partir deste momento? Nós vamos ouvir alguns depoimentos de algumas pessoas que vivenciaram, né, problemas, dificuldades, mas eu gostaria de que iniciasse a falar o Marcelo, o advogado Marcelo Branco, que está acompanhado também do Rafael, que é um rapaz que sofreu cárcere privado, né, ali por parte daqueles acampados lá em Itapema, né. Mas, inicialmente, o Marcelo, ele vai ter aí 5 a 8 minutos, tá, Marcelo? Isso também a Andréia, né? 5 a 8 minutos, para falar sobre as ações, né, que nós movemos aqui em Itajaí. E aí, em seguida, nós chamamos o Rafael, que também vai explicar o que aconteceu com ele, né, para que as pessoas tenham uma noção do nível, né, de nazismo, nazifascismo que nós estamos vivendo. Fica à vontade. Boa noite. Eu entrei nessa luta, inicialmente até pelo caso do Rafael, né? Que não sei se vocês tomaram conhecimento, no ano passado, quando haviam os acampamentos
golpistas, tanto aqui em Itajaí, Itapema. Ele fez um videozinho satirizando o acampamento de Itapema, e ele é um rapaz que trabalha com frete, e o pessoal conseguiu descobrir o telefone dele, os bolsonaristas, e sequestraram ele, mantiveram ele em cárcere privado e torturaram ele mais 4 horas. Eu sou advogado, eu comecei a trabalhar para ele, para auxiliar ele nessa situação, porque foi muito grave. Inclusive tive bastante apoio do Gerd, né, para poder ajudar o Rafa, né? Ele vai depois relatar o que aconteceu com ele. Mas a partir daí, eu acabei tendo esse contato mais perto com o Rafa, e foi uma situação que me fez assim querer parar de me esconder, né? Porque a gente ficava com medo, né, desse pessoal. Eu sou progressista desde sempre, mas ultimamente a gente estava escondido, basicamente. Não se declara nem para que lado está indo, com medo desse pessoal faça esse nazismo. Mas chegou um ponto que não deu para mais aguentar mais a situação, pela violência e pela... Eles achavam que eles eram unanimidades aqui. Não são. Tem bastante, mas o pessoal, o campo progressista existe e resiste aqui em Santa Catarina. Então, através aí do GEG, do PT, a gente tomou várias medidas, tá, contra esses acampamentos golpistas que tinham aqui na região, principalmente aqui em Itajaí. A gente se infiltrou em grupos, tá? A gente começou a coletar provas das barbaridades que eles faziam. Inclusive, eles fretaram, eles financiavam. Eles foram para Brasília no dia 12 de dezembro, no dia do quebra-quebra da diplomação do Lula, de dezembro. Teve advogada aqui de Itajaí, que a gente fez denúncia na OAB, ela está respondendo lá na OAB. A gente fez denúncia no MP estadual, na OAB aqui do ladinho. Ela era até vice-presidente de comissão aqui. A gente pegou prova, ela era conhecida doutora Pix, né? Que ela dava conta pessoal dela para receber contribuições para manter aquele acampamento que mantiveram ali até o dia 9. Foi dia 9 de janeiro. Só desmontaram depois do quebra-quebra do dia 8 em Brasília, tá? Só num dia ela levantou R$8.000. 8 mil Num reais. dia só. E ela estava envolvida com o pessoal do canal Hipócritas, né? Daqui de Itajaí, já estão presos, graças a Deus, né? Então, além de eles cometeram várias violências lá, né, contra o produtor artístico, duas meninas que trabalhavam ali na região, e dominaram aquela região. A gente fez requerimentos junto na prefeitura para descobrir quem que autorizou aquela baderna, né? Isso a gente descobriu, documentado, que a prefeitura de Itajaí foi extremamente leniente, se não criminosamente conivente com esse pessoal, tá? Eles não fiscalizavam, tinham cozinhas lá, eles não mandaram uma vez a vigilância sanitária, jogavam aquelas porcarias de óleo tudo no rio, e a vigilância sanitária fechava o olho. O Codetran disse que não houve nada, nem fecharam rua, assim, coisa absurda, tá? E a gente pegou algumas lideranças, tá? Além da doutora Pix, teve gente vereador também, né, Gerd? Gente grande, gente que ex-candidato a prefeito, a gente juntou um monte de prova, né? A gente recebeu prova da comunidade, muita gente denunciando, e através dos nossos infiltrados também colhemos direto, né, dos grupos que eles tinham. 2 pessoas que saíram de Itajaí através do ônibus organizado aí pela doutora Pix aqui de Itajaí, ficaram presos lá em Brasília no dia 8, tá? A gente conseguiu descobrir, tá? Fizemos esse cruzamento de informações do pessoal que saiu daqui, do pessoal que ficou preso lá de Santa Catarina. Então, saiu terrorista daqui de Itajaí lá para Brasília para quebrar. Inclusive, ficaram presos. Só 2 ficaram presos, mas foi um ônibus cheio.
Então, a gente fez denúncia e isso já está lá com o MPF, lá no Grupo Estratégico de Combate de Atos Antidemocráticos. E esses dias eu vi que eles receberam 1.600 denúncias do povo do Brasil todo, então tá devagar, espero que prendam. A advogada, por exemplo, está se defendendo dizendo que ainda não foi processada criminalmente, mas eu acho que a fila vai andar e vai chegar nela, né? Porque ainda tem muita gente para pegar. Então, esse é o nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo. O Prudente me ligou, tá? Logo no começo do Humaniza, o Prudente me ligou dando a solidariedade do Humaniza, perguntando se a gente precisava de algo, se colocando à disposição. Então, a gente se sentiu mais protegido, né? Porque, sim, sozinhos, a gente está com medo. Então, eu quero dizer aqui que é bom estar com vocês. Quero dizer para o Rafa, essa turma aqui está aqui para proteger, estamos tudo unidos. E vim aqui dar teu depoimento aqui para o povo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Marcelo, fica à vontade aqui para expor o que aconteceu contigo, tá? Antes do Rafael falar, eu quero citar a presença aqui do Aristo Manuel Pereira, nosso ex-vice-prefeito de Balneário, também da RET, da doutora RET Pereira, que chegou há pouco, está aí presente. Obrigado pela presença de vocês, tá? O Rafa, fica à vontade, tá? Boa noite a todos, meu nome é Rafael Cabral, tenho 41 anos e eu fui vítima desse pessoal covarde, né, que fizeram barbaridades comigo aí, que eu não gosto de me lembrar, eu me sinto super mal, entendeu? Eu trabalho com frete, né, eu sou morador de Bombinhas, e um belo dia, um maldito dia, né, que eu me arrependi amargamente, que eu parei no acampamento daqueles desgraçados lá, para me tomar apenas um café, cara. Porque eu tinha curiosidade de saber o que leva uma pessoa, né, cara, a ficar tantos dias na beira de uma BR. É coisa de maluco, cara. E daí eu falei, pô, vou tomar um café, né? Aí eu parei lá, só tinha um indivíduo lá, eu fui lá tomar um cafezinho, bati um papo com ele assim, mas não prolonguei muito. Daí eu saí ali daquele acampamento ali, cheguei no meu carro de frete, fiz um vídeo, né? Falei, ó, pessoal, tô tomando café aqui de Bolsonaro aqui, que é pra isso que eles estão servindo agora, né? Pra dar cafezinho, água. Mas foi um negócio assim, não filmei ninguém, não falei nome de ninguém, entendeu? E botei num grupo lá, os Democratas, lá, que é um grupo lá que eu faço parte lá dos meus dias. E quando foi 5 horas da tarde, um cara me ligou, querendo um frete em Itapema. E aí eu cobrei até um valor meio alto, né? Porque eu não queria imaginar que seria da parte deles, né? Numa rua bem movimentada, Itapema, né? Um prédio bonito, né? Eu parando ali meu carro ali, né? No endereço que ele me deu, ele, para o carro aqui, parei o carro, e cadê o sofá? Quando eu entrei lá para dentro, lá, eles me pegaram, né, cara? Mas estava mais ou menos 5, 6 pessoas. E me deram gravata, me deram tapas e me chamaram de tudo, qualquer nome que vocês possam imaginar. E eu ficando super preocupado ali. Uns falaram, vão matar, vão jogar no Rio Itajaí, outros vão tacar fogo na Kombi dele, vão matar ele. Eu falei, pô, cara, eu sou trabalhador, cara, não fiz nada demais. Cara. Não tem essa não, você vai ser de exemplo. E nessa daí me botaram no carro, me levaram para o acampamento lá em Itapema, né? É o acampamento deles lá. Cheguei lá, tinha mais de 50 pessoas, cara. Todos eles me humilharam, me esculacharam, entendeu? Falaram que eu era vagabundo, entendeu? Eu estava trabalhando, cara. Falaram que ameaçaram de morte, entendeu? E eu fui entrando no jogo deles porque eu fiquei com medo de ir embora dali, né? Eles me falaram, se você sair daqui, se você for na polícia, vai ser ruim para você, entendeu? E daquele dia em diante, minha vida virou um inferno, cara. Eu não estou conseguindo mais viver, não estou conseguindo mais ter paz, eu amo esse estado, eu amo Santa Catarina, entendeu? Eu não sou daqui, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas moro aqui há 15 anos. E meus pais moram aqui, né? E eu não estou conseguindo ter vida mais não, cara. Esse pessoal é muito covarde, é um pessoal aí que tem um poder aquisitivo elevado, entendeu? Então eles usam isso contra os menos favorecidos, né? E
não sei, eu tenho que agradecer muito ao Marcelo aí que está me dando uma força aí, porque se não fosse ele, eu não sabia o que ia fazer, né? Também ia dizer que ele está ajudando nós aí. Mas olha, eu vou te falar, isso tem que acabar, gente. Isso não é do ser humano, cara. Isso não é do ser humano. Fazer covardia com pessoas que, né, porra, qual é o problema se a pessoa é PT ou é outro partido que for, se ela é preta ou branca, se ela é trans ou não? Isso não tem nada a ver, cara. Isso não tem nada a ver. O amor prova, é o amor, a pessoa está faltando amor nas pessoas, entendeu? E esse pessoal aí é muito covarde, né? Eu vi até crianças lá, eles influenciando crianças no acampamento, cara. E crianças loirinhas, bonitinhas assim, o pessoal me esculachando, a criança ali vendo aquilo ali, né, cara? Entendeu? Tinha professores também, cara. Tinha professores também, advogados, entendeu? Pessoas, empresários fortes, né, cara? E olha, isso me perdoe, cara. Eu não desejo isso pra ninguém, viu? O que eu passei. Mas me desculpa aí qualquer coisa aí, tá, gente? Obrigado, Rafael, pelo teu depoimento. O Rafael passou muita dificuldade, ele teve que sair da região, né? Assim, meio que às pressas. Ele recebeu várias denúncias, várias ameaças, muita gente convidando, mandando mensagem para ele, dizendo que tinha um sofá, que foi a mensagem que ele recebeu, né? Um sofá para fazer o transporte. Então, depois disso, depois das denúncias virem a público, ele recebia, volta e meia, alguém perguntando: olha, tem um sofá para botar, tu podes vir aqui? Óbvio que não era um sofá e era uma ameaça implícita, até explícita a ele. Teve que sair daqui, durante muito tempo viveu através de uma vaquinha que foi impulsionada numa live, né? Numa live do 247, o Joaquim, esqueci, Joaquim de Carvalho, né? De Carvalho, o monstrão. O Joaquim o entrevistou, anunciou ali, o Marcelo estava na live também, né? E aí muita gente colaborou, convidou. Eu quero agora chamar então a Andréia para fazer o depoimento dela em relação àquele e-mail, aquele movimento. 5 a 8 minutinhos, tá, Andréia? Só enquanto a Andréia sobe, tem uma lista de presença importante todo mundo assinar. Quem não assinou, onde é que está a lista? Então, olha, então quem não assinou, pega a lista. Né? Agora que eu vi que eu sou baixinha desse o microfone estava aqui no alto. Bom, gente, eu sou Andréia Miller, sou diretora, né, assim que eu posso chamar, do Espaço Cultural Beija-Flor Cobra Criada, que funciona na garagem da nossa casa. Né? É uma coisa muito simples, a gente abre a porta e dá o nome de Espaço Cultural e acolhe as pessoas que gostam desse assunto, arte, cultura, educação, enfim. E o ano passado, em novembro, a gente fez a primeira mostra Haiti de cultura da cidade, né? Com o coração aberto para dar visibilidade a esse povo que está aqui na cidade há 10 anos, migrado aqui, e que nunca foi contemplado, nunca foi trazido para dentro. Né? E aí fizemos essa mostra, construímos todo esse sonho junto com eles, né, dentro daquilo que eles podiam fazer. E no dia do evento, assim, horas antes, chega um e-mail para a Fundação Cultural que mandou para a gente. O e-mail tinha o título de "Cancelem a mostra Haiti ou faremos uma chacina em Itajaí". Inclusive até rima, né? E isso chegou na nossa casa, a gente em clima de muita felicidade, porque a gente estava há algumas horas
do evento começar. E todo mundo muito imbuído, todo mundo muito envolvido, o povo do Haiti todo. Vocês não imaginam a gratidão dessa gente, vocês não imaginam. E chega aquela bomba. A bomba foi mais impactada pelo Cláudio, que é o meu companheiro, que está aqui. Os meus filhos também estão aqui. O Cláudio falou, olha isso. Eu falei, eu não quero nem saber. Eu vou passar com o meu trator, porque eu vou demolir esse negócio. Isso não vai ficar de pé. Eu sou uma pessoa determinada. Eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer. Pode chover canivete, eu vou fazer. Agora, tinha uma questão a ser colocada. Eu seguro a minha onda. E o povo da Haiti, que já é preto, é pobre, é cidadão de terceira classe, que, como diz a nossa querida amiga Márcia, de segunda classe são os pretos brasileiros. Como é que eu vou fazer? Chamei pelo Samuel, que é o músico que está mais próximo da gente, que é a pessoa que articula junto com a gente os outros haitianos, e falei com ele, Samuel, eu preciso falar com você, você tem que vir aqui em casa imediatamente. Quando Samuel chegou em casa, que eu li o e-mail para ele, este menino ficou em silêncio profundo. Eu nunca senti uma dor tão forte, um ferimento tão intenso quanto aquele. Aí eu falei para ele, eu vou fazer aquilo que você e a comunidade quiserem. Se vocês quiserem parar e salvaguardar todo mundo, né, porque o e-mail rodou feito pólvora. E ele falou para mim, não, nós vamos fazer, por mim faz. Aí ligou para um, ligou para o outro, alguns vieram mais próximo, mas a gente ainda tinha tempo, porque nesses 3 primeiros dias da mostra, porque foram 4 dias, a gente tinha palestras com Bento, Dalila, tinha uma série de ações nesse porte, e então dava tempo de eu conversar com os outros também, porque eu tinha que falar com eles presencialmente. E tinha gente que morava fora daqui, morava em Itapema. E aí a gente, naquela situação toda, eu falei com ele, ele falou, eu vou em frente, vamos articular. Eu falei, então tá, então hoje a gente abre com a palestra do Bento, falamos com o Bento também, Bento topou, não, vamos para cima, vamos, e a gente fez aquela corrente, fizemos. E depois nós conversamos com os outros haitianos que estavam dentro do evento e perguntamos se eles queriam fazer o último dia, que era o sábado, que é na nossa grande festa. E todos eles toparam. O que foi interessante e ao mesmo tempo triste é que a gente achou que o e-mail fosse promover uma provocação profunda nas pessoas. Muita gente foi, e eu sou extremamente grata pelas pessoas que estiveram lá com a gente no evento. Tem boa parte que está aqui, que esteve ali do lado da gente, que ficou do lado da gente apoiando, falando, vamos para cima, vamos, sabe? Teve gente que foi, que nem sabia quem eu era, quem a gente era, e que chegou lá me abraçando, me beijando todo mundo. Isso foi muito bacana. E no dia que abriu o evento, eu fiz uma fala, porque 5 escolas que iam fazer visitação na exposição de artes visuais, 5 escolas cancelaram, uma atrás da outra, parecia até que elas tinham combinado. O Bento estava lá dentro falando, e as coisas chegando para mim no meu e-mail. 5 escolas municipais. Pum, 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 pum.
aquilo me deixou num estado de raiva tão grande, porque era o momento da arte e da cultura se juntar com a educação. E esse que é o laço que eu mais penso e mais tento fazer acontecer estava sendo rompido. Eu fiquei com muita raiva. O Bento terminou a fala dele, o Cláudio fez, eu acho que uma mediação para fazer algumas perguntas. Eu tomei o microfone, que eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz, e fiz uma fala muito dura, propositalmente dura, como uma provocação. É assim que Santa Catarina quer ser reconhecida pelo Brasil e pelo mundo? É sobre esse silêncio que faremos como sociedade diante dessas atrocidades? E foi interessante porque esse vídeo deu 92 mil visualizações. Mas a gente, não é queixa, tá, gente? É só uma observação. Mas eu não encho uma mão de nota de repúdio. O poder público nos auxiliou, mas não encampou. Poderia ter levantado essa bandeira junto com a gente. Poderia. Não fez. A gente contava com o apoio na área da educação, da saúde, da cultura, com todos. E vieram as pessoas da sociedade civil junto com a gente e algumas instituições. E algumas instituições públicas também vieram. Algumas. O resto silenciou. Então, a minha pergunta permanece ainda ecoando. É assim que nós vamos querer ser reconhecidos? Eu, com a minha família, nós somos migrantes internos. Aquele que migra carrega consigo a sua cultura, os seus saberes, os seus fazeres, para ser compartilhado com aquele que recebe. Então, eu acho que a gente precisa construir juntos uma relação de verdade com o afeto que a gente tem. E para que essa relação de afeto seja construída de verdade, a gente tem que fazer bem aquilo que a gente sabe fazer. Então, aqueles que são da área da educação, da saúde, da política, a gente tem que fazer o melhor do nosso trabalho. Porque é assim, é por meio do nosso trabalho bem feito, é que eu acredito que a gente mude. Porque a gente vai se juntar, porque nós vamos nos reconhecer como profissionais capazes de fazer uma modificação no ambiente que a gente está, perto de onde a gente está. Eu acho que eu já estou falando muito, eu vou encerrar. Então, eu acredito que o presidente Lula, que quando ele diz que ele está obsessivo com esse governo, eu dou a mão para ele, porque eu também estou obsessiva com o meu fazer. Eu quero que o meu fazer seja reconhecido. Eu quero que o fazer dos meus companheiros sejam reconhecidos e que a gente comece a se reconhecer enquanto figuras humanas capazes de uma transformação profunda. Então, eu acredito nesse movimento e fui lá, Sanada, Goethe e Posas. Eu acredito nisso enquanto parceiros o tempo inteiro. Parceria de verdade. Vamos lá, gente, vamos fazer. Vamos fazer uma caminhada pela paz, sabe? Vamos fazer e chamar os nossos vizinhos bolsonaristas, porque senão a gente vai ficar falando uma bolha. A bolha não nos interessa, a bolha nos conduziu até aqui. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. E para os nazistas, desculpa, vocês não vão ganhar
não vão passar, e a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer. E é isso. Andréia, pelo seu importante depoimento. Agora vamos a uma parte importante deste evento aqui, que é ouvir, né, as contribuições dos companheiros, das companheiras, das lideranças que estão aqui, no sentido do que a gente pode fazer daqui por diante, aqui em Itajaí, na nossa região, em Santa Catarina. Ouvir de vocês propostas, sugestões, um comentário que queremos fazer no sentido de contribuir aí nesse sentido. Então, fique à vontade, né? Quem quiser fazer uso do microfone, vamos deixar aqui mais embaixo. Em tempo, quero agradecer a equipe do Zanata, né, que está toda aí, contribuindo, né, todos vocês, muito obrigado pela contribuição. A Débora, a Alberto, secretária acadêmica da Alberto. Boa noite a todas e todos. Saudações à mesa. Eu estou muito preocupada, Ideli, com a situação situações como que aconteceram essa semana lá em São Paulo, na escola, né, de crianças e adolescentes e jovens sendo recrutados, acho que na internet, para, né, atos extremistas, se, né, identificando com seitas, com essa cultura do ódio nazista. E eu deixo aqui para todos pensarmos juntos como que a gente vai abordar situações de alunos, né, de pessoas, porque assim, nós temos informações de que já existem alunos circulando com atitudes suspeitas em algumas instituições, né? Alunos que são potenciais terroristas, e só Deus sabe o que pode acontecer. E eu percebo, assim, a sociedade muito cheia de dedos para intervir nessas situações. Então, eu penso, assim, cada instituição tem, né? Eu trabalho em universidade, nós temos um regimento de chamar e dar uma advertência. Daí, se ele não melhorar, aí ele leva uma suspensão. Se ele não melhorar, daí ele talvez... Então, assim, eu penso que esse tipo de punição progressiva, né, não é adequada, porque um indivíduo desse, a menor suspeita, na minha opinião, já tem que ser tirado do convívio da escola, da instituição, porque é um perigo, um potencial perigo. Né? Eu e acho que ninguém se sente seguro com pessoas assim. Então, assim, vereador, Deli, eu não sei se a gente tem que pensar em regulamentações, em leis que se sobreponham aos regimentos das instituições nesses casos de suspeitos de, né, que todo mundo está vendo, que cultua símbolos nazistas, que se interessa por armamentos. Eu vejo que isso está pipocando e que ninguém faz nada. Então, eu deixo aqui como questionamento, como reflexão para todos nós. Obrigada. Obrigado, Débora, pela sua contribuição. Companheiro. Boa noite. Pode identificar. Eu sou Daniel Varela, sou coordenador do curso técnico em informática no IFC Campus Camboriú. E lá no campus a gente tem uma crescente. Corroborando com a fala, a gente percebe que os nossos adolescentes estão sendo cooptados por esses grupos. E discordando um pouco da ideia de a gente precisa separar eles, isolarem, eu acho que a gente precisava ter um trabalho. Inclusive, isso aconteceu essa semana, uma situação bem ruim, que claramente conheço alguns dos alunos que envolvidos, e claramente eles não têm o conhecimento do que estão fazendo. E eu acho que precisamos ter um trabalho para fazer o contraponto também, porque tem sempre, fácil na Deep Web ou
na Dark Web, eles conseguem informações e todo o antro está lá. É fácil de cooptar, ainda mais por eles serem adolescentes e estarem muito abertos para esse tipo de coisa. Influenciados, são muito influenciados. Então, eu acho que, inclusive, queria convidar vocês para fazer uma palestra lá, conversar, porque eu acho que esse é o caminho. No mesmo dia que aconteceu essa situação no IFC, uma professora presenciou em sala de aula, ela fez um trabalho sobre as pessoas importantes para a tecnologia da informação. E uma delas é a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, ela inventou o Wi-Fi e era espiã durante a Segunda Guerra Mundial. E um dos alunos gritou: o que o Hitler ia pensar sobre essa mulher? Tipo, no meio da sala de aula, no Instituto Federal. O Instituto Federal tem um pujante, então, de pessoas mesclas, todo tipo de pessoa tem lá. Ainda assim, dentro de uma sala de aula tão diversa, um aluno tem essa visão. Essa visão claramente não vem da instituição, vem de algum lugar de fora. Então, se a gente não trabalhar isso, ou começar a separar eles do convívio, talvez a gente perca ainda mais. Então, a minha sugestão é que vocês, principalmente, que estão à frente desse projeto, comece a fazer alguma coisa para os adolescentes, para tentar resgatar eles. Porque esses adolescentes vão ser maiores e vão cooptar menores, e assim vai virar uma bola de neve. Nós já temos a maior quantidade de células nazistas em Santa Catarina, e se eu acho que se a gente não trabalhar com os pequenos, com os mais novos, a gente vai provavelmente voltar à barbárie que foi. Beleza? Obrigado. Obrigado, companheiro. O professor Cosas gostaria de fazer um comentário. Eu estava ouvindo que a professora da UDESC, né, estava comentando do professor do IFC, vou estar lá segunda, no aniversário. E assim, pensando um pouco, assim, tirar os estudantes por situações suspeitas ou até comprovadas é uma falência do sistema de ensino. Então, o ensino tem que transformar as pessoas e mostrar para elas como fazer as coisas bem feitas, o que é certo, o que é errado, refletir sobre o que está acontecendo na sociedade, conhecimento histórico. Não se enganem, a Alemanha nazista não era formada por pessoas mal educadas. Pelo contrário, a Alemanha sempre foi o cérebro da Europa. Sempre. História, desde Carlos Magno, talvez antes até. Então, eu acho que a gente tem que pensar em termos de ensino fundamental, antes até do ensino médio. Aqui a gente completa um processo de formação e na faculdade a gente finaliza. Mas, assim, tem coisas e coisas, né? Como é que eu vou fazer um ensino bem feito aqui? Eu tenho 2.000 alunos hoje aqui, né? A Buriel é um pouquinho maior. Eu tenho 3 assistentes de aluno. Existe uma regra de flexibilização do servidor. E eu tenho que atender 3 turnos. Como é que assistente de aluno vai dar conta de olhar os estudantes 3 turnos com turno flexibilizado? Não dá. Eu tenho uma pedagoga hoje. 2 estão afastadas por questões de saúde, por causa do estresse, Covid e tudo. Eu tenho uma psicóloga que está afastada. Como é que eu vou dar conta de todas essas questões? Quem vai fazer isso? Então, assim, a gente tem que refletir também que a estrutura do Estado ela não terminou ainda. A gente tem uma população que demanda uma estrutura muito maior do que existe hoje, e ele está colhendo, de certa forma, as consequências disso. Mas, assim, a gente precisa apostar no ensino como forma de transformar a sociedade, e não retirar do ensino como forma de resolver. Se a gente não forma bem as pessoas, porque assim não se engane, a produção de ideia ruim vai continuar, faz parte da humanidade, sempre vai existir. Hoje em dia, na Alemanha, não cai mais. Fizeram um processo muito bonito de ensino, fizeram as pessoas estudarem o que aconteceu lá, conhecer a fundo. Isso começou no primeiro dia da guerra, depois da guerra. Os generais americanos
depois de 4 anos de horror de guerra, ficaram chocados quando entraram nos centros lá de campos de concentração, fizeram as populações das cidades em volta conhecer, porque eles não conheciam. Então, de certa forma, eu acho que a resposta está um pouco no que o André falou. Quem está hoje quieto, calado, é conivente. Não se engane. É conivente. Um dia vai acontecer com a tua irmã, vai acontecer com o teu pai, vai acontecer contigo. Então, a sociedade tem que dar um passo. E outro é a educação. A gente não forma uma sociedade boa se as pessoas não tiverem capacidade crítica. Né? O Zanato falou aqui agora há pouco. Não tem como. Como é que eles vão estar prontos para rebater um discurso de violência se ele liga no Sport TV e tem mulheres se socando no UFC e as pessoas batem palma? Eu acho isso horroroso. Uma cultura da violência horrorosa. Mulheres são homens. Não. Para homens eu já acho feio, para mulheres eu acho mais feio ainda. Pessoas se socando. Eu acho horroroso. Isso é uma cultura que está ali socando todo dia na cabeça deles. No YouTube, no Sport TV, no Instagram. Algumas pessoas não absorvem. Por quê? Porque tem um ensino bom, estruturado, consegue fazer análise crítica. Então a gente tem que olhar onde que a gente está errando, enquanto ensino, enquanto sociedade, e fazer isso daí melhorar. Obrigado, Cosmos, pela tua contribuição. A Áurea pediu para falar, nós temos espaço para mais algumas inscrições, para não nos estendermos muito. Mais 4. Então tá. Então, Áurea e mais 3. Já. Oi, eu sou a Áurea, tenho 16 anos e estou no ensino médio. Há uns 7 dias atrás, como eles estavam falando desse discurso de ódio que estava acontecendo, há uns 7 dias atrás, uma moça foi na minha sala e falou, primeiro, que a gente não... Primeiro, que a gente não tinha direito de fala, mais ou menos. Ela também falou, ela viu uma guria correndo atrás de um guri e falou assim, isso que dá as gurias serem feministas hoje em dia, acham que podem fazer tudo que os guris fazem. E era uma mulher que era adulta, então a gente não podia rebater. A professora, ela até ficou, tipo, por quê? Mas ela não falou sobre as falas dela. Ela só falou que não concordava com algumas coisas e não deixou claro, específico. E nesse negócio de educação, os professores, eles deixam muito aberto para as pessoas fazerem entrevista com os pais, trazerem eles na escola, mas não sabem o que vai falar. E isso não tem problema. Um pouco tem. As gurias lá da minha sala tem um grupo de WhatsApp também, que falou mal das pessoas. E foram essas gurias que estão sendo ensinadas a fazerem isso. E é isso. É só para trazer um comentário. E eu também não acho que as pessoas que apoiam as armas, as pessoas da minha idade, devem ser tiradas de sala, sim. Mas não devem ter muitas punições. E sim conversar com essas pessoas, porque olha o que a gente escuta. Então não tem como você punir uma pessoa pelo que está falando, porque ela só está repetindo uma fala, ela não sabe o que é. E é isso. Obrigado, Áurea. Então, nós temos algumas inscrições, tem o Zé, tem o Mário, tem a Ana Lodi e o Alex e o professor Pedro. E aí nós vamos ter que encerrar as inscrições aqui para os encaminhamentos, né? Tudo bem? E vamos pedir para que sejam bem breves. Obrigado. Boa noite, eu sou a Ana Lodi, sou professora do Instituto Federal Catarinense também, no campus Camboriú. Juntando um pouco o que a colega falou sobre sala de aula e os alunos, e que o professor Portas também falou, e o meu colega do UFC,
falou, e até o que a Áurea colocou como ponto de vista dela como aluna, eu acho realmente, professor Pausas, simplesmente eliminar esses jovens do ambiente escolar não vai resolver, né? Eles vão continuar de fora só ouvindo o outro lado. Mas eu entendo também a colega que falou de como a gente dentro da escola está se sentindo, porque eu vejo até professores dentro do IFC com discurso nazista. E a coordenação e a direção sabe? E aí é que eu entendo quando a pessoa não tem que ter muita etapa, sabe, para lidar com essas coisas. Tem que ter, eu acho que até na própria estrutura, e aí a gente vai ter que pedir a Brasília, né, para fazer isso, na própria estrutura dos institutos federais, tem uma coisa assim de ser muito condescendente com tudo sempre, vamos escutar, tudo é em colegiado, aí fica uma coisa burocrática e as coisas não são resolvidas. Nós temos professores nazistas dentro da sala de aula. E quando os professores que não são tentam enfrentar, são quase engolidos. Assim, eu por um acaso, sou uma pessoa que não tem medo, eu falo, eu tenho um neurotransmissor a menos, eu não tenho medo de sair falando. Mas eu vejo os meus colegas, a coordenação, a direção, com medo de enfrentar. Então, eu acho que a gente tem, em termos de políticas públicas, pensar em alguma coisa para essa situação, para dar força aos professores que estão em sala de aula. Como enfrentar isso. E os adolescentes que estão passando por esses problemas em sala de aula. Obrigado, Ana Lodge. Próximo... Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Vitória Moon, estou representando a Casa Pulse, movimento coletivo de Balneário Camboriú. A gente está iniciando a nossa casa de acolhimento a pessoas trans. E eu queria também falar sobre a questão do ensino e ainda assim propor para que essas coisas sejam revistas mesmo para ensino superior. Porque existem alguns recortes sociais nessa hora, quando você fala de uma pessoa suspeita, que geralmente não são pensados, principalmente quando são pessoas de uma classe superior, falando sobre ou que já tiveram acesso a algum tipo de conhecimento. Essas pessoas são pessoas trans, pessoas pretas, que já são marginalizadas pela sociedade e que geralmente vão ser as primeiras pessoas suspeitas a estarem fazendo algo. Por mais que a gente esteja falando de casos nazistas, sempre que uma pessoa branca aparece com alguma coisa suspeita em sala de aula, uma pessoa branca, cis, heterossexual, aparece com algo suspeito, ela é menos vista do que se fosse uma travesti ou uma pessoa preta, ainda mais se fosse uma travesti preta dentro da sala de aula. Ela seria a primeira pessoa a ser recriminada e ser expulsa do ensino, como já acontece durante todos os anos. A gente não fala sobre a quantidade de pessoas trans que não têm acesso à finalização do ensino médio para ingressar no ensino superior por simplesmente serem as pessoas suspeitas ou serem os incômodos daquela instituição. Então, acho que o que é necessário fazer, como você falou, mas talvez devaneou falando sobre isso vem de fora, o de fora ele é um lugar bem específico, isso vem de dentro de casa. Esses pais precisam ser contratados quando a gente está falando de crianças do ensino médio. A rede de apoio dessa criança precisa ser contratada quando a gente está falando de ensino médio e ensino fundamental. Porque esses ensinamentos, eles não vêm de coleguinhas quando o ensino dentro de casa é muito bem apurado. Geralmente é repassado primeiro pelos pais e pelas pessoas da família que estão próximas. Não é em deep web, não é em dark web. Esse acesso ele vem primeiro dos pais, o apoio a esse pensamento vem primeiro dos pais. Eles começam a procurar recursos e campos onde eles possam falar disso abertamente, como eles falam com os pais, porque na escola é recriminado. Então a gente precisa que o sistema de ensino, em primeiro lugar, falando sobre mim e sobre pessoas marginalizadas, que o ensino comece a integrar pessoas que são marginalizadas no sistema de ensino e não excluí-las porque elas são pessoas suspeitas ali dentro ou pessoas que incomodam a imagem da escola. E, segundamente, a escola precisa se propor mais a entrar em contato com os pais, a conversar com os pais desses alunos, porque só dar suspensão, só dar expulsão e só dar advertência para esses alunos, por mais que venha assinado pelos pais, assinar um papel é muito fácil. Ir até a escola, conversar
com o corpo docente para que esse problema seja resolvido e seja visto de onde vem esse problema, é que é mais difícil. Eu acho que é uma falácia do sistema educacional que a gente tem, principalmente aqui em Santa Catarina, onde simplesmente todos os pais são muito ocupados e não tem tempo nenhum para estar com seus filhos e pensar na educação deles, e para que a escola veja de onde vêm esses problemas, e talvez sim os seus pais sejam responsabilizados pelas atitudes dos filhos, e não somente as crianças, para que elas não sejam expulsas e não tenham mais acesso à educação. Muito obrigado pela importante contribuição. Nós temos cinco inscritos, as inscrições estão encerradas, então é o Léo, depois Alex, Bento, Mário e o Vec. Boa noite, galera. Eu sou o Leonardo, eu sou da Unidade Popular. Boa noite. Bem, eu acho que a gente tem que estar em todos os campos, né? A gente tem que estar na área da educação. Mas tem uma pessoa que não é do meu campo político, que é o Althusser, mas eu acho que sempre é bom a gente estudar todas as pessoas, né? Todos os autores e tudo mais. E ele explica que a educação é uma questão que ela não vem somente das universidades e das escolas. Geralmente eu gosto de estar com a Andréia, que ela está com movimentos sociais. A gente precisa fortalecer esses movimentos, a gente precisa, como a Vitória falou, trazer as pessoas, não somente nos meios educacionais formais, mas a gente precisa, em toda a sociedade, trazer as coisas que precisam ser integradas, né? Tipo, as pessoas precisam dessa integração para ter uma voz e a gente conseguir construir uma sociedade de todos. Então, a gente precisa realmente lutar por todos os campos, né? Nas ruas, nas universidades, nos eventos culturais, nos movimentos negros, nos movimentos trans. Então, a gente precisa, né, ampliar a nossa gama de filiados para ter essa visão, a gente conseguir passar isso para a sociedade e haver uma mudança. Então, é só isso. Brevemente, eu gostaria de colocar essas coisas. Muito obrigado. O próximo é o Alex. Antes, eu só gostaria de citar a presença da companheira, desculpa, Márcia, que é uma advogada, tem um trabalho muito importante junto à questão racial aqui em Itajaí, toda a região, uma referência nossa. Obrigado pela tua presença, querida. Desculpa não ter te citado antes, mas ainda entendo. Então, o Alex, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, a mesa. Parabéns pelo trabalho. Meu nome é Alex, eu sou parte do membro do diretório do pessoal daqui de Itajaí. Ideias. A gente precisa de ideias. Né? A gente precisa decidir o que a gente vai fazer através de uma grande mesa de ideias que a gente possa fazer coisas que melhorem. A gente fala a respeito de uma bolha que a gente está, nós contra eles, e a gente fala de imunização. Como fazer com que essas bolhas se encontrem e não haja choque? Eu proponho algumas ferramentas de mediação, eu conheço algumas pessoas que trabalham com ferramentas de mediação que realmente comprovam a possibilidade de realmente apaziguar ânimos e fazer com que as pessoas consigam escutar o outro, ver o outro. A gente não pode esquecer que as pessoas que estão lá, elas pensam o quê? Pátria, né? Família, Deus, pátria, família, aquela coisa toda. E isso é o certo. Não tem outra coisa. Aquilo que é o certo. Então, na cabecinha deles, eles estão fazendo o correto. E não querem escutar outras coisas, até porque muita gente não sabe nem o que existe. Tem medo do diferente, tem medo de ver uma pessoa trans, acha que uma pessoa preta é criminoso. Foi assim que foi visto a vida inteira. A gente tem que modificar, mas para modificar precisa se criar pontes. E essas pontes não são criadas de fácil. Eu tenho na minha família algumas pessoas bolsonaristas, bolsominions. É difícil conversar com membros da minha família. Então, todo dia é uma luta árdua. Eu consegui abrir os olhos da minha mãe e eu acredito que consigo abrir os olhos de outras pessoas. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa conhecer essas ferramentas. A gente precisa conhecer essas ferramentas que vão dar a possibilidade de a gente mudar esse mundo. Então, eu proponho isso como ideia, buscar esses tipos de ferramentas de mediação, para que a gente possa dividir, compartilhá-las com aquelas pessoas que não têm conhecimento sobre elas, para que a gente possa utilizá-las dentro da nossa família, junto com os nossos pais, com os nossos irmãos, tios, primas, avós, quem quer que seja. Porque nós é que somos os guias para abrir os olhos dessas pessoas, a gente sabe disso.
Só que se a gente não mantiver a ponte aberta, a gente não tem como eles escutarem a gente. Então, isso é muito importante. É isso que eu proponho. E agradeço mais uma vez, pessoal. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Alex. Professor Pedro. Então, boa noite. Eu sou o Bento, tantas vezes citado aí, não sei porquê. Mas eu sou do movimento negro de Itajaí e estou aqui falando por mim e por eles. E eu me sinto assim muito... Não é desanimado, mas eu vou recuperar o Che Guevara. Endurecer sem perder a ternura. É isso que nós temos que fazer. Por exemplo, o caso dos haitianos. Foi feita a denúncia. Qual o resultado? O que deu? Ninguém sabe. A mídia não está sabendo que resultado deu. Então, nós do movimento negro, nós temos uma grande dificuldade. Nós fazemos a denúncia, vamos ao Ministério Público e não sabemos em que acabou, em que deu. Então, eu acho que esse movimento, nós temos que buscar formas de dar um retorno do que nós fizemos. Porque senão acaba em pizza. Se bem que pizza é uma coisa muito boa. Né? Então, veja, não é que acaba em pizza. A gente não tem resultado. Então, a impunidade é o que reina. É a impunidade que está fazendo essa coisa ficar do jeito que está. Então, acho que nós temos que ser duros, sim. Com a juventude, com os barbados, com os velhos, com quem quer que seja, nós temos que ser duros. Então, usar os instrumentos que nós temos. Quais os instrumentos jurídicos que nós temos? O Ministério Público, muitas vezes, a gente tem na mão e não agimos. E não cobramos dele também. Por exemplo, esse povo que ficou alojado ali 70, 80 dias, foi denunciado no Ministério Público? Qual o resultado do Ministério Público? Então, gente, eu acho que nós não temos que inventar roda. Nós temos que fazer a roda girar. Né? E eu fico muito preocupado porque a gente fica inventando coisa, e às vezes a gente não é duro o necessário que tem que ser. Crime tem que ser punido. Como a colega falou, eu estou repetindo até, nós sabemos de professores que são bolsonaristas, que fazem discursos bolsonaristas, e a direção não faz nada. Então, e nós outros, fazemos o quê com a direção que não faz nada? Então, eu acho que nós temos que ser mais pragmáticos. E a minha proposta é sermos mais rigorosos, mais duros, sem perdermos a ternura. Obrigado, professor Pedro. O Mário. Tá. Uma parte na fala do Beto é o seguinte: até agora, ninguém veio falar comigo o que deu e quem é esse garoto que mandou o e-mail para a gente. Nós disseram para a gente assim, numa passada, que foi um garoto, mas não trouxeram nada para a nossa mão. A gente pediu para fazer uma fala na Câmara e não fomos acolhidos. Nós pedimos. Eu passei a pauta, o Lennon passou a pauta, íamos nós dois e nenhum dos dois foram chamados. Eu queria trazer isso para cá porque eu acho que isto é o silêncio. E nós temos representantes públicos lá que dizem que estão do nosso lado. E cadê? Na hora, de lado do quê, amigo, cara pálida? Obrigado, André. Muito obrigada. Mário Melo. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou o Mário Melo, sou da área de TI, sou originalmente do Paraná, estou aqui há 4 anos. Quero fazer uma reflexão com vocês, com a mesa, sobre essa questão do ódio. Desde 2010 eu tenho procurado estudar e olhar por que as pessoas saem às ruas. Aconteceram manifestações na Síria, na Espanha, no Chile, agora em 2019, no Brasil em 2013. Por que esse ódio político está cada vez mais constante?
Então, olhando assim alguns antropólogos, alguns sociólogos, a gente chega à conclusão que a indignação leva as pessoas para a rua, né? Mas a indignação é prima irmã do medo. Quando a pessoa perde o medo, ela sai à rua. Não se sabe muito bem como isso funciona no cérebro humano, mas sabe-se que é por aí que acontecem as grandes manifestações, né? E isso nos leva a uma segunda reflexão, né? Por que esse ódio na política vem aumentando? Por que no Chile, em 2019, ocorreu aquelas violentas manifestações que incendiaram estações, órgãos públicos? Porque são sociedades que estão pedindo socorro. A gente não sabe muito bem aonde isso vai dar, mas são sociedades que gritam por socorro. E por que isso está ocorrendo? Porque a nossa representação política está falida. As pessoas não se sentem mais representadas na estrutura política que nós temos. E isso dá espaço ao quê? Ao ódio. Então, eu vou fazer uma reflexão ao Humaniza de que o ódio político tende a aumentar. Não pensem que movimentos sociais são necessariamente democráticos. Não são. Nós temos o MST de um lado, mas nós temos os nazistas de outro. Santa Catarina é um exemplo disso. Então, nem sempre os movimentos sociais são necessariamente democráticos. Esse é um exemplo claro disso. Essa é uma reflexão também que eu acho que a gente precisa fazer, porque se a gente está fazendo uma rede de Humaniza, de paz, de cultura de paz, a gente precisa saber o terreno que a gente está pisando, né? E é muito importante fazer essa reflexão para que a gente saiba dar os próximos passos. No movimento dos indignados da Espanha, tinha uma frase que eu considerei assim, muito interessante, que vale para o Brasil, de que eles diziam, né, nossos sonhos não cabem em vossas urnas. Isso aconteceu na Espanha. Na Espanha, os movimentos tenderam mais para um lado, mais progressista, mais à esquerda. Mas no Brasil, infelizmente, quem capturou esses movimentos foi a extrema-direita, foi o ódio, né? E isso ocorreu aqui no quartel, em Itajaí, que o Guedes bravamente lutou contra isso. Eu até acho que o PT e os movimentos mais à esquerda, se fizessem isso a nível nacional, a história seria outra, mas não fizeram. Então, assim, essas pessoas, por não se sentirem tão representadas mais no espectro político, acabam por extravasar o seu ódio da maneira como se tem. E onde é que eles vão ancorar isso? Nas redes sociais. E quem está dominando as redes sociais? É o discurso de ódio. Então, esse é um ciclo que esse movimento precisa entender, precisa compreender, para montar a sua rede, para que a gente possa dar os passos de forma organizada e não sermos capturados em endereços errados, como dizem. Porque é uma situação complexa. E eu faço uma aposta que, infelizmente, eu acho que o ódio político vai aumentar. Ele não vai diminuir, ele vai aumentar. Então, a gente precisa se preparar para isso, fazendo essas reflexões históricas e sociológicas, que são muito importantes para a gente dar os passos que hão de vir. Obrigado, querido. Obrigado, Mário. Mário foi um dos grandes incentivadores do nosso movimento aqui. Eu sou muito grato ao fato dele ter nos incentivado lá no início a fazer esse enfrentamento. Antes da fala do VEC, que encerra então as inscrições, eu quero dizer que aí depois nós vamos passar para a IDELIP, fazer o arremate, né, de tudo que foi conversado aqui, né, debatido aqui, mas por último, que todos venham aqui à frente depois para fazer uma foto, um registro, né? Então, por favor, fiquem aí, não abandone. Ali, todo mundo já assinou a lista de presença. Tem aí alguém, a Ana tem que assinar a lista de presença. Com a palavra o VEC, então. Quando eu venho nesse instituto aqui, eu fico muito feliz. Fico feliz porque, como disse a Idelina, nós já somos do tempo da ALISC, né? Associação de Licenciados, o Guedes também fez parte, a Janete também fez parte, né? E no nosso governo, nós lutamos através do movimento social, através do partido,
construiu-se mais institutos federais do que existiam na história do país. E eu fico indignado também, ao mesmo tempo, que essa conquista que a sociedade teve não é valorizada. Está aí um exemplo disso. E, além do mais, o discurso de ódio vigente na atual sociedade coloca as universidades e os institutos como sendo comunistas, difusores do socialismo, do mal. Ideologia de gênero. Olha só o que conseguem, aí o Mário coloca, né, que não dá para entender o cérebro dessas pessoas. Eu vi, né, eu nem sabia que tinha tanto aluno, professor. Você falou 2.000 alunos aqui, né, e a gente passa aqui, as salas todas cheias. Então isso, só por esse instituto aqui, eu acho que já valeu a minha luta a vida toda aí, né, nesse partido. Só por isso. Mas, infelizmente, eles pegam esse exemplo, o ex-presidente conseguia fazer isso, e conseguem desqualificar esse ensino, essa conquista que a sociedade teve. É uma coisa assim de maluco, que não dá para entender mesmo. Né? Mas também, ao mesmo tempo, como o processo é ideológico, porque nós estamos falando aqui de movimento social, né? Ideologia, como disse o Mário, que temos o MST, mas temos também os movimentos armamentistas, etc., como disse a IDB. E, pasmem, né? A estrutura legal do Estado, e a IDB também, que é professora, sabe disso, Zanato também deve saber que é um legislador, acabamos de aprovar agora, no final do ano de 2022, e promulgada por esse governo já, a lei da mordaça. E a gente pensa que isso não vai acontecer com nós. E Navegantes, professor de sociologia, já está sofrendo uma sindicância. Eu tive agora semana passada, enquanto coordenador do CID regional, para visitar as escolas, a Assembleia e tal, já tem, professor Bento, sindicância, porque ele citou a questão da Damares, né, daquela fatídica frase que o menino tem que usar azul e a menina tem que usar rosa, contextualizou numa aula de sociologia, e a gerência de educação abriu a sindicância. Né? Então, e essa lei da mordaça, a essência dela é promover a semana de defesa, né, da criança e do adolescente. O título da lei é esse. E promove na escola uma semana em proteção à criança e ao adolescente. Mas, na realidade, é uma lei travestida de maldade, né, que cerceia a liberdade de cátedra do professor em sala de aula. Hoje, os professores de Santa Catarina, né, estão sendo vigiados. E, para concluir a minha fala também, aqui não foi citado, são duas questões. O aparelho fundamentalista religioso também está funcionando muito nessa questão. Está funcionando muito. Hoje, se vocês observarem nas igrejas, eu fico todo arrepiado, tem o tal do Exército de Cristo, defensores de Cristo, salvadores de Cristo, que, na realidade, são jovens doutrinados com ideologia militar, professor Bento. Eles fazem aquela... o termo, eu até, na época, fui recruta, esqueci o nome do termo. Ordem unida. É feito ordem unida com crianças no sol. E ali na igreja católica do prédio que eu moro, aqui na Rua Indaial, tinha isso, eu denunciei ao Parque Dom Bosco. Liguei para o padre, uma instituição religiosa permitindo que se faça ordem unida com as crianças aqui dentro. O Edson também é meu vizinho na Rua Rio do Sul. Então, e esse aparelho ideológico e religioso também está conseguindo, juntamente com esse aparelho ideológico aí do mal, fazer com que a sociedade se volte contra o movimento humanista. Então, também tem que alertar isso. E também fala aqui, para concluir minha fala, Guilherme, tenho dito em todos os espaços que eu tenho estado, só vai amenizar, além de tudo isso que está se fazendo também, nós temos que levar cultura e arte para os bairros. No primeiro governo do presidente Lula, nós tínhamos um projeto chamado Segundo Tempo. O Segundo Tempo, e também nós tínhamos esporte nos bairros também. E também nós tínhamos cultura aqui, né? Porque o Olival foi
foi o nosso superintendente aqui com todas as críticas que a gente tinha ao Olival, etc, etc, mas a cultura ia para os bairros. E se a gente não fazer isso com as crianças, e não fazer uma escola aberta, voltar uma escola aberta verdadeira, né, criança, esporte, cultura nos bairros, nós vamos perder essa batalha. Porque as crianças já estão sendo educadas nesse exército de salvadores de Cristo aí, pela ideologia do ódio e toda essa ideologia que está impregnando o tecido social da nossa nação. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Zé, por suas importantes contribuições. Passando então para a Ideli, fazer o arremate aqui do nosso encontro. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que o Cosmos nos deu de estarmos nesse ambiente, né? Que o Vec lembrou tanto, né, da história que se ficou e tal, e boa parte das falas tiveram a ver com educação. Então, quero dizer que eu acho que isso acaba sendo automaticamente um eixo para a gente se preocupar aqui na região. Educação humanística. Educação humanística, exatamente. Ou seja, a gente poder ter alguma atuação desse núcleo aqui, do Humaniza, porque vocês mesmos colocaram isso, né? Vieram várias falas, e eu quero lembrar que aqui, além das escolas municipais e estaduais, nós temos um polo educacional forte, porque tem o IFSC de Itajaí, tem o IFC, né, de Camboriú, tem a UDESC, tem a Univale. A Univale é totalmente... Tem o quê? É que por isso que nós estamos botando ali para o núcleo de Blumenau. Tá? Então, gente, tem muito trabalho a ser feito nessa questão educacional. As falas foram muitas sobre esse aspecto. Né? Tem uma outra questão que me chamou muito a atenção aqui, do que eu pontuei, foi a questão da cobrança do resultado do que se faz. Porque aqui vocês fizeram iniciativas, né? Tiveram iniciativas, né, do nosso Rafael, né? Inclusive aqui eu quero dizer ao Marcelo que eu achei que o Gerd ia falar, mas ele não falou, vou falar eu. O Marcelo, quando foi procurado, ele topou fazer a defesa do Rafael de graça, por convicção de que tinha que ser feita alguma coisa. Então, sabe, essa questão não é pouca coisa. Tá, nós tivemos dificuldade de encontrar companheiros advogados que assumissem essas causas. Tivemos bastante dificuldade. E aí tivemos a sorte e a felicidade de encontrar o Marcelo e colocamos essa questão. E ele falou, como que eu topo, eu aceito. E estamos muito gratos a ele por ter aceitado essa luta sem custo. Não temos recurso para bancar advogado. Então, é um trabalho também de militância e comprometimento social profissional. Obrigado. Marcelo, você já está incorporado ao grupo jurídico do Humaniza, porque nós temos vários advogados que também atuam nesse teu espírito, entende? De que é algo grave que, se for ficar pensando onde vai sair o dinheiro, ninguém aciona juridicamente, né? Tá? Então, assim, educação, cobrança do que foi feito, porque eu quero continuar aqui, porque foi feito a movimentação, né, contra a ameaça da mostra, né, da cultura haitiana. Foi tomada a providência, inclusive jurídica também, eu imagino, né, que foi feito. As ações que vocês fizeram de levantar aqui toda, o Marcelo ia falando e eu já ia pensando aqui assim com meus botões, viraram sócios do Xandão, né? Porque levantaram de todas as provas e mandaram lá, e agora nós temos que cobrar que estas pessoas, né, que vocês comprovadamente, né,
vincularam aos atos terroristas violentos sejam efetivamente punidas. Então, tem um núcleo aqui, uma coisa, né? Um eixo que eu acho que a gente tem que pensar no sentido de cobrar, porque vocês fizeram muitas coisas. Né? Vocês tomaram providências, inclusive jurídicas e etc. e tal. Então, acho que esse eixo aí de cobrar resultados e tal é importante. Na minha percepção, o problema é que as pessoas a quem a gente cobra estão muito ligadas com o que o Beck falou, com esse eixo religioso, político. Aí a gente tem que lembrar que, infelizmente, a nossa sociedade, os postos mais elevados da estrutura do Estado, tem um perfil ao inverso da nossa pirâmide, né? Certo? E a quantidade de gente com a ideologia, né? Então, assim, vocês encontram um professor que ganha, né? Não sei quanto, mas não é grande coisa, né? Não deve ser muito grande coisa nazista. Imagina no Ministério Público, no Judiciário, né? Então, o aparelho de Estado está muito, né, com essas questões. Mas a nossa obrigação, eu acho que aí, aquilo que da endurecer sem perder a ternura, né, do nosso Bento, foi muito forte. Não dá para não cobrar, entende? Eles não vão responder ou vão fazer cara de paisagem e nós vamos ficar enchendo o saco até que eles cumpram o papel constitucional que eles têm de fazer as coisas, né? Então, eu acho que educação, essa questão da cobrança da impunidade, e tem algumas outras questões aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar como a gente pode fazer. Arte e cultura, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos voltar a ter as políticas, entende, as ações de arte e cultura pelo nosso governo. Eu olho para aquela Margarete Menezes, eu fico assim, entende, com uma vontade, né, de ver as coisas andem logo, etc. E tal. Mas em Criciúma, inclusive hoje está sendo feito em Araranguá, o pessoal já movimentou, eles inventaram uma coisa chamada Cine Humaniza. Então, ter determinadas atividades culturais onde você possa ir nos locais, entende? Dá para organizar nos campos e tal. Então, essa coisa aí da cultura. Então, lá em Criciúma, eles vão organizar mais Cine Humaniza, Piquenique Humaniza e Festival Humaniza, para exatamente potencializar essas coisas da cultura, entende? Para poder colocar. Então, eu acho que essa questão... E aqui, nessa região, tem potencial para fazer isso, né? Eu acredito que tem, né? Tem até a... A gente já faz algumas ações no nosso espaço, que é a nossa garagem, como o André falou, e a gente vai encantar essa ideia de ações humanizadas lá no nosso espaço. E queria dizer uma outra coisa, com relação ao que o Bento falou, que você falou há pouco de atitudes. Eu acho que a gente tem que se habituar a frequentar o Bienal da Casa de Vereadores daqui de Itajaí, porque o que acontece? Eu sei que existe lá um procedimento que tem que passar pelo Ministério Público Municipal para ver se aprova. A Andréa falou que o Lennon tentou se manifestar lá, os dois, que o Lennon foi um rapaz que foi agredido no mercado municipal, foi identificado e agredido por ocupantes do acampamento golpista. A Andréa é a vítima do primeiro neonazista. Tentaram se juntar para irem ao plenário da Câmara de ter tempo de fala, foi negado. E acredito que será negado. Então, eu acho que a gente tem que se habituar a sentar lá, levar uma representação e forçar a barra e obter o direito de subir lá e dizer: nós estamos aqui para protestar, porque a sociedade civil quer se manifestar com respeito a diversas ações e vocês não permitem. Então, nós estamos numa democracia ou não de Itajaí. Vocês percebem como tem possibilidade de cutucar as autoridades, encher paciência para que as coisas aconteçam e funcionem. Tá? Então, eu acho que esse eixo aí
cobrar resultados, entende? Cobrar para que não fique impune, para que tenha visibilidade, eu acho que é um... então, tem o espaço da educação, o espaço da cobrança e, né, de garantir resultado contra a impunidade, de incomodar as autoridades, e tem a questão cultural, que eu acho que dá para pegar legal, né? Tem uma questão, que aí eu queria aproveitar, porque acho que foi o Mário Belo que colocou. Eu quero dizer para vocês que a gente já tem alguma coisa acumulada, inclusive de material, de pessoas que aprofundam, porque é o seguinte, gente, a história do ódio, o discurso do ódio, ela tem também uma vinculação fortíssima com essas novas tecnologias de redes sociais, de algoritmo, de falar a mensagem que aquele determinado grupo e você... E tem, inclusive, até, né, comprovadamente a construção do... Como é que a gente chama? Que é do comportamento manada, né? Entende? Então, isso tem estudo, então talvez fosse interessante também, junto com a questão religiosa, que é outro aspecto, né, que foi levantado aqui, de poder promover algumas atividades que possam aprofundar como é que as tecnologias de comunicação, redes sociais, etc., algoritmos, como é que isso funciona, entende? Como é que vem sendo utilizado sistematicamente, né, há um bom tempo, para produzir essas bolhas de ódio e de violência que a gente tem. Então, eu ficaria por aqui, a não ser que alguém tenha alguma outra sugestão, mas para isso acontecer, para a gente poder ter ações voltadas aos espaços educacionais, para poder ter cobrança e injeção das autoridades, exigindo, né, que não fique impune, a gente poder fazer coisas culturais e a gente poder aprofundar alguns temas. Esse núcleo aqui, tem um pequeno grupo, né, que organizou isso, precisa aumentar. Então, a primeira coisa, por isso que eu estou enchendo as paciências para assinar a lista do presente, porque todos serão convidados a integrar o grupo. Quem não quiser, paciência, tá? E a gente poder fazer, a partir desse grupo um pouco maior, né, a gente poder fazer uma discussão de como encaminhar essas ações, se todo mundo concordar, nesses 4 eixos aí que a gente pensou. Eu queria saber se dá para a gente aprovar isso. Então, serão todos convidados a ajudar a planejar e tal. Quando a gente faz planejamento, significa que vai ter CPF, né, de quem vai se responsabilizar de fazer, né, tá? A coisa melhor que tem é dar ideia, né? Depois botar a ideia em pé, aí já é um pouco mais complexo, tá, ok? Então, gente, dá para trabalhar nesta linha? Porque se for assim, eu vou pegar depois a listinha de presença, né, convidá-los para o grupo e a gente marca daí, inclusive para facilitar a vida, dá para fazer virtual, né? Tá? Uma conversa para a gente poder... Trabalhos do Humaniza, tanto online, que sejam acessíveis. A gente possa ter material para pessoas com deficiência visual, intérprete de Libras, as descrições da imagem, que a gente também tem que abarcar essa população, que às vezes tem medo de sair de casa, não se sente representado, e elas precisam, e a gente precisa ser acessível para alcançar todo mundo. Muito bom, Guilherme, muito bom. Gente, então, eu me dou por satisfeita que nós comemoramos com dignidade, né, a toda a luta contra a ditadura militar, que nunca mais se repita, nunca mais aconteça. Mas eles comemoram hoje e a gente... Nós vamos deixa comemorar. Tá? E eu quero aproveitar para agradecer, porque algumas pessoas acompanharam a nossa reunião online no nosso link do Mix, e fomos transmitidos, vocês talvez não saibam,
mas tem uma transmissão pela TV Sul, TV, pela YouTube, pelo Facebook e pela rádio, tá? Então, isso tudo vai ficar na nuvem, e depois vocês vão receber, inclusive, né, aonde está, quem quiser, né, acompanhar, nós vamos divulgar. Tá ok? Gente, da minha parte é isso. Não sei se alguém mais quer dar uma boa noite. E vamos vir com a foto. Né? Ditadura nunca mais. E a foto? Vamos para a foto aqui para frente, pessoal. Vamos lá.